Então, estrutura do corpo pronta, tá na hora da gente colocar a cabeça. Eu tenho aqui, ó, 3,5 cm de arame, que a gente vai colocar nesse buraquinho que a gente fez aqui. Eu vou passar um pouco de cola lantejoula. Eu vou passar aqui, ó, dentro do buraquinho. Vou colocar o arame aqui. Até sentir que ele tá preso, tá? Então, enfiei aqui, ó. Vou pegar a cabecinha aqui que já tá furada, vou colocar só pra vocês verem, ó, que a gente precisa deixar um espacinho pro pescoço, né? Não pode ficar assim, totalmente colado, que não fica bonito. Opa, que saiu aqui. E também não pode ficar muito comprido, porque ele fica, né? Não fica bonito olhando. Então, ó, vou medir aqui pra vocês. Vai ficar com aproximadamente meio centímetro de pescoço apenas, tá bom? Mas eu vou tirar aqui por enquanto, que a gente já vai colocar a massinha do pescoço aqui. Eu peguei um alicate e também enfiei bem esse arame aqui pra ele não ficar soltando, ó. Agora vai ser mais difícil dele soltar, tá? Apertei um pouquinho aqui. Mas ele tem que ter uma altura suficiente pra também dar estabilidade pra cabeça, tá vendo? Não pode ser só um pouquinho, não. É bom que o arame entre bem na cabeça. Toma cuidado pra não entrar muito e acabar passando aqui, tá? Só mais ou menos aí até, ó, até a altura da orelha, mais ou menos, contando com o pescoço, tá? Até a metade da cabeça. Então, eu tenho aqui 0,5 gramas de massa aproximadamente, aqui, ó, meio grama de massa, só pra ter uma base mesmo, tá? E vou fazer um rolinho com essa massinha. Eu vou passar um pouquinho de cola, pode ser cola branca ou cola lantejoula mesmo, mas bem pouquinho, ó. Vou passar aqui. Vou pegar esse rolinho de massa e vou colocar aqui, ó, fazendo a volta do arame. Com o pincel modelador, a minha massa tá um pouquinho ressecada, então vou usar um pouquinho de creme, tá? Esse creme aqui é próprio pra biscuit mesmo. Só pra alisar aqui. Então, a gente vai pegar essa massinha e trazer aqui, porque aqui como é o pescoço, vem a camisa, pode aparecer aqui um pedacinho, né? Então, a gente tem que descer aqui, deixando bem rente. E a lateral, a gente também vai descendo, mas pra unir mesmo essa massinha com o tronco dele. E a cabecinha ficar bem firme depois. Daí, ó, o que que acontece? Foi muita massa, tá vendo? Que tá nítido que tá sobrando. Por isso que eu falei que era aproximadamente meio grama de massa, porque a gente vai precisar tirar um pouquinho. Deixa bem lisinho aqui, ó, deixa ele mais fininho. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui pra vocês quanto que ele tem aproximadamente de largura. Ele tem aqui, ó, 8 milímetros de largura, tá? Só que ele tá muito comprido, lembra que é só meio centímetro? Ó, então ele tá um pouquinho mais comprido. Então, eu vou tirar um pouquinho também, não precisa ser aí, deixar com meio centímetro, mas vou tirar essas rebarbinhas que ficaram aqui. Agora, eu vou pegar a cabecinha e vou passar um pouquinho de cola também ali na parte de cima, pode ser a cola branca mesmo. Vou passar aqui, ó, bem pouquinho, não exagera na cola, tá?
Então, vou pegar a cabecinha e vou colocar aqui. E vou apertar um pouquinho, tá? E agora, com uma esteca de agulhinha mais fininha, a gente vai unir esse pescoço na cabeça. Então, feito isso, eu vou pegar um pouquinho de água, um cotonete, vou molhar na água aqui, pra unir bem, pra não ficar essa marca aqui, tá bom? Então, feito isso, deixando bem certinho ali, agora a gente vai olhar de frente e ver se precisa aí arrumar o pescoço, dar uma afinada, uma arrumadinha. Tá, virou a cabecinha dele. Então, por que que é legal a gente usar o arame aqui? Se a gente quiser movimentar a cabeça, a gente consegue, ó, deixar um pouquinho de ladinho, né? Então, a gente consegue fazer isso. E uma outra dica, eu vou colocar a câmera de frente aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, coloquei uma altura na minha mesa, tá? Pra eu colocar ele aqui em cima, por quê? Pra ele ficar mais ou menos na direção dos meus olhos. A gente tem que lembrar que ele vai ficar num bolo, provavelmente o bolo vai ser alto. Então, a gente tem que olhar nesse momento para os olhos dele e mexer nessa cabeça para ela ficar numa posição que ele esteja olhando de frente ou até levemente para baixo, não totalmente para baixo, tá? Se ficar com receio, faz ele de frente mesmo, olhando para você. Porque o que que acontece? Se ele ficar aí com a cabecinha muito para cima, ou muito para baixo, ou muito pro lado e tal, não vai ficar legal depois no bolo, até mesmo nas fotos, tá? Eles ficam, parece que daí cada um tá olhando pra um lado. Então, é bem importante a gente prestar atenção nisso. Então, vocês perceberam que mesmo eu colocando, eu dei uma baixadinha na cabeça. Por isso que é importante a gente usar o arame aqui dentro. Porque se fosse o palito, a gente não ia conseguir fazer isso, o palito ia quebrar. Tá bom? Então, aqui, ó, ele já tá bem na altura, olhando bem pra câmera até, porque eu tô bem atrás da câmera, então ele tá olhando pra mim. Então, agora é só deixar essa parte aqui dar uma secada também, pra ele ficar bem estruturado. Deixa eu arrumar aqui que ele mexeu, tá? Vou deixar ele secar e depois a gente já pode começar a vestir ele.